Olá, bom dia a todos. Eu vim fazer aqui a apresentação do nosso projeto na Mostex EM, que é a utilização de um CubeSat para monitoramento e preservação do Parque Municipal Boca da Mata, no Rio Grande, na cidade, no município de Seramirim, no Rio Grande do Norte. A nossa equipe é composta pela Ana Carolina, por mim, Francisco de Assis, e fomos orientados pela professora Bruna Raíssa e Evaneide Maria. Eu falarei aqui, darei uma introdução, falarei sobre a questão problema, falarei sobre o CubeSat, os métodos, resultados e discussões, e também vou deixar aqui as conclusões. Bom, o primeiro desenvolvimento padrão, o primeiro padrão foi desenvolvido pelos pesquisadores George Puig Soares e Bob Twiggs em 1999. E o termo CubeSat, ele é um acrônimo das palavras em inglês cubo e satélite. E ele se tornou o modo mais econômico do envio de satélites. Por quê? Porque pelo seu baixo custo, por ser algo muito menor e que consegue desenvolver praticamente as mesmas funções de um satélite. E daí, a gente, quando fomos iniciar nossa pesquisa, a gente viu que existem diversos fatores que influenciam a vegetação. Podemos ver isso na fala de White et al. Em 2014. Vegetações em áreas com altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e baixa precipitação pluviométrica estão mais propensas a queimarem e, consequentemente, terem sua fauna e flora destruídas. White et al. 2014. Então, o nosso local de estudo. O nosso local de estudo se trata do Parque Florestal Municipal Boca da Mata, localizado no município de Seramirim, no Rio Grande do Norte. E ele é uma importante área de Mata Atlântica, correspondendo a uma área de 68,9 hectares. E caso queiram, eu estarei disponibilizando os slides, e é só clicar aqui para ter a localização do parque. Inclusive, na região desse parque é uma área com muitas queimadas. E teve uma nota do Ministério Público, a Prefeitura de Seramirim, em maio de 2011, que desde 2009 há a urgência do cercamento da área, da região, para que possibilitasse a redução das queimadas. Mas, até hoje, ainda, mesmo depois de muitas audiências públicas, ainda é um local de muitas queimadas. Bom, o nosso objetivo. O nosso objetivo é obter parâmetros como a temperatura, a umidade, a concentração de gás carbônico e a pressão atmosférica através do CubeSat 1U, que é uma unidade, pelo tamanho dele, e para a gente caracterizar e monitorar com o objetivo de encontrar mecanismos para ajudar na preservação do Parque Municipal Boca da Mata, localizado no município de Seramirim. A partir dos estudos que nós fizemos de início, nós encontramos o seguinte questão-problema. É possível, a partir da utilização de um CubeSat e da obtenção de parâmetros como temperatura, umidade, concentração de gás carbônico e pressão atmosférica, monitorar a região do Parque Boca da Mata a fim de caracterizar melhor a biodiversidade da flora presente na área e auxiliar a sua preservação? Mais para frente voltarei à questão problema, e aqui a gente entrou na primeira Olimpíada Brasileira de Satélites, a OBSAT, e fomos contemplados, após a aprovação da primeira fase, com um kit no CubeSat 1U. E nesse kit vieram um formato mecânico padrão do CubeSat 1U, que compõe a estrutura dele, a placa com microcontrolador ESP32, que é quem comanda, quem envia os comandos para os sensores, recebe informação da bateria, que comanda em si o CubeSat.
Um comunicador Wi-Fi, que é para o sistema de telemetria de comunicação com o computador de bordo. Os sensores são o sensor de temperatura, de gás carbônico, de umidade, fumaça, o acelerômetro, o magnetômetro, o giroscópio e a bateria recarregável. O acelerômetro, o magnetômetro e o giroscópio é para fim de localização do CubeSat. E a bateria recarregável é para o sistema de alimentação do CubeSat. Então, o formato mecânico padrão dele é de 1U, que são as medidas 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Comprimento, largura e altura. Dentro da estrutura estão organizados todos os componentes eletrônicos. E os gerais, os mais focados, digamos assim, são o microcontrolador ESP32, que é quem comanda o CubeSat, o comunicador Wi-Fi, que é quem é responsável pela telemetria, pela comunicação, o giroscópio, magnetômetro e acelerômetro, que é responsável pela orientação do CubeSat, a bateria para fins de alimentação e sensores para fins de monitoração. E são eles que vão captar os nossos dados. Então, a metodologia que utilizamos foi que, para verificarmos a funcionalidade do CubeSat, realizamos uma bateria de testes. E para cada parâmetro foram realizados 4 testes em um intervalo de tempo de 5 minutos. Após a coleta, nós realizamos uma média aritmética para obter um valor médio. E devido ao contexto da pandemia, nós realizamos os testes individualmente, cada aluno em sua casa e cada orientador em sua casa, tomando todos os cuidados e protocolos de segurança. Os nossos próximos passos serão o lançamento periódico desse nanosatélite na região para ser analisada para coleta de dados e análise de dados. Bom, nos resultados e discussões. Os testes realizados na parte inicial da pesquisa tinham como objetivo verificar o funcionamento do CubeSat. E, dentre esses testes, a gente queria analisar se uma queimada, simulando uma queimada, nós teríamos uma diferença nos sensores. E nós, dentre esses 4 testes, um deles foi simulando um aumento de gás carbônico. E para realizar esses testes, nós buscamos um local nas nossas residências com menor interferência externa, para assim realizarmos as medições de temperatura, umidade, pressão e concentração de gás carbônico. O período de coleta foi no intervalo de 1 mês, em 2 municípios distintos, em Senamirim, que é onde está localizado o Parque Boca da Mata, e em Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. Então, essa aqui é a primeira tabela que nós montamos, com os valores de temperatura, umidade e pressão atmosférica coletados a partir do CubeSat, nos testes que nós fizemos. Então, a gente pode ver que a temperatura ela variou de 27,07 graus a 31,42 graus. Já a umidade, ela variou pouco, 58,3% a 77,59%. E a pressão atmosférica estava na mesma faixa dos 100.000 pascais. A segunda tabela que montamos é sobre a concentração de gás carbônico antes e depois da queima da matéria orgânica. Nós podemos ver que antes da queima nós tínhamos na cidade de Senamirim tínhamos uma concentração relativamente baixa em relação ao município de Natal. Porém, quando realizamos a queima, depois da queima, esse número cresceu exponencialmente. Uma diferença aí, em média de 26.000 partes por milhão. Bom, a partir do que foi exposto, é possível notar que, mesmo o lançamento do nosso satélite não sendo possível durante a pandemia, e devido também ao andamento da OBSAT, é totalmente executável. E sim, é possível caracterizar uma área com o estudo dos parâmetros de temperatura, umidade,
pressão e concentração de gás carbônico. E, a partir dos testes que nós realizamos, é notório que as variações dependem do local, do dia e da situação, o que pode ser analisado no Parque Boca da Mata, para que assim caracterizemos melhor a região. E o conhecimento da flora da área nos permite um melhor manuseio e preservação, pois assim conseguiremos detectar anormalidades. O nosso presente projeto ainda se encontra em desenvolvimento, por isso pretendemos dar continuidade a ele. E que a próxima etapa é o lançamento periódico no Parque Boca da Mata, para darmos início ao monitoramento da região. E esperamos que, através da utilização do nanosatélite, seja possível o aumento do acervo acerca deste bioma tão devastado, além de servir como alerta para a população local. E com a utilização de nanosatélites, é possível a inserção de alunos do ensino médio às tecnologias da área aeroespacial e um contato com a pesquisa científica. Eu agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, estou deixando aqui os e-mails da nossa equipe. Qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado a todos.